dica de audiência porque a audiência é uma das coisas que são mais prazerosas que pode fazer diferença pra mim, tá? E que pode fazer diferença no êxito ou não de um processo. A audiência é fundamental. As audiências de instrução, tá? Conciliação é aquela composição entre as partes, mas audiências de instrução é dom de advogado, eu costumo brincar. Então eu vou dar umas dicas pra vocês aí que normalmente os advogados comem bola. A primeira dica que o advogado come muita bola é o pela ordem. Sabia que pela ordem é uma questão que está disciplinada no Código de Ética e Disciplina da OAB, lá no Estatuto, e que é prerrogativa do advogado? Quando a gente fala pela ordem, uma das questões mais interessantes é que o correto é falar pela ordem e aí ser interrompida aquela audiência para que você possa falar a justificativa. O pela ordem não é só um termo bonitinho como um data venia ou algum outro termo que a gente usa latim em audiência. Então, tome cuidado. Quando você falar pela ordem numa audiência, você vai ter que justificar aquele motivo. Suspende a audiência, todo mundo para e fica olhando para você. Então, tomem cuidado com isso. É fator fundamental. Quando você falar pela ordem, então, por exemplo, vou contar um caso mais ou menos que aconteceu comigo, só para ilustrar o pela ordem. A juíza deu um despacho agora na pandemia, explicando que o advogado deveria, até 5 dias antes, explicar a impossibilidade das testemunhas participarem via telepresencial da audiência. O que o advogado fez? Ele não peticionou até 5 dias antes da audiência e levou não só o reclamante, mas todas as testemunhas lá para o escritório, ou seja, aglomerou. Então, além de não observar o despacho, não observou as normas sanitárias. A juíza remarcou. Só que o prazo dele para instrução oitiva dessas testemunhas, no meu entendimento, precluiu, porque aquela audiência, aquele momento de instrução deveria ter sido realizado e na impossibilidade, como o advogado até argumentou na audiência, na impossibilidade deveria ter peticionado, ele não observou os prazos, precluiu o direito dele de produção de provas. Esse é o meu entendimento. Então, o que eu fiz? Falei, pela ordem, excelência, o doutor está equivocado e a excelência também, de reagendar uma audiência de instrução. Ele não observou o despacho e vai ter prejuízo no processo porque ele não observou o despacho. E aí a juíza constou aquele meu requerimento, indeferiu meu requerimento, marcando sim uma audiência de instrução. E aí que é o diferencial. Ela falou assim, pode constar os seus protestos? Pode. O que é constar os protestos? É constar que você não concordou com aquela decisão imediatamente. Quando não constam os seus protestos na audiência de instrução trabalhista ou numa audiência de conciliação que o juiz determine alguma coisa, você está concordando com aquilo. Se você não constar os protestos, aí vai precluir o seu direito. O que é precluir o direito? Caducou o direito para discutir aquela situação, aquele ponto do juiz. Então, observem isso. E aí, quando a gente foi revisar a ata de audiência, o que aconteceu? Não estava constados os meus protestos, porque quando a juíza ditou a ata, o escrevente ele não conseguiu acompanhar todo o texto. Então, não constou lá os meus protestos. Então, precisa, sim, advogado, observar todas as peculiaridades daquela ata de audiência e verificar se está constando o prazo, por exemplo, de subestabelecimento, de carta de preposição, de procuração de atos constitutivos da empresa que às vezes você não conseguiu juntar na habilitação ou na contestação, enfim. Isso tudo precisa ser observado, porque senão vai precluir o direito de praticar aquele ato. Outra situação também importante é que, num acordo, e, por exemplo, de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, você precisa colocar o pedido na ata de expedição de alvarás. Por quê? Porque às vezes, se você faz um acordo e não consta aqueles pedidos, não adianta fazer petição depois, porque a parte não é obrigada e nem o juiz mais é obrigado, porque o que foi homologado, o que foi determinado, o que foi sentenciado, porque o acordo é uma sentença, a decisão de homologação do acordo é uma sentença que terminativa de um processo, não tem nem como recorrer. Aí você perdeu o direito aí de levantar alvará de fundo de garantia e de seguro-desemprego. Imagina você explicando isso para o teu cliente. Ou imagina como já aconteceu comigo advogando para a empresa, o advogado da outra parte falou que eu era obrigada a produzir aqueles documentos e juntar nos autos. Eu não era obrigada a juntar porque não foi colocado no acordo. Então precisa observar muito essas questões. A ata de audiência é um documento fundamental. E uma outra coisa que acontece em audiências, eu acho que eu já falei em algum vídeo, mas
vale a pena falar mais uma vez. É o prazo de razões finais ou réplica oral. A gente tem um prazo de em torno de 20 minutos para fazer isso. E aí, normalmente, como a gente já está acostumado a fazer tudo, em 48 horas, 24, 5 dias, 15 dias, enfim, em prazos e peticionando em casa, tranquilamente ou no escritório, o juiz pega, às vezes, a gente de surpresa e fala assim, então tá bom, doutora, comece seu prazo para razões finais. E aí você tem que falar. Quando você for fazer razões finais ou réplica oralmente, uma das dicas, verifica os pontos que são completamente controvertidos e o que você pode justificar. Faz uma síntese daquilo. Nas razões finais, coloca todos os pontos que estão te beneficiando naquele processo. Então, se faltou, por exemplo, cartão de ponto da empresa juntar e você está pedindo hora extra pelo reclamante, esse tipo de coisa. No depoimento, se houve alguma confissão de algum ponto, é ali, é aquele momento que você tem. E depois você faz as impugnações gerais. Impugna os demais documentos, mais remeto-me aos termos da inicial ou da contestação. Isso é simples, mas coloca ali, naqueles minutinhos que você tem para falar, coloca os pontos que são benéficos para o teu cliente, para a parte que você está defendendo. Outra coisa também das audiências é que, se você puder fazer não é padrão, né? Mas, assim, fazer algumas perguntas, anotar, e principalmente tomar cuidado, porque se sua pergunta... Olha, tem juiz que é capcioso com advogado, hein? Você faz a pergunta, o juiz indefere aquela pergunta. E aí você fala, consta os meus protestos. Você fala assim, ao final. E aí você esqueceu de anotar, você não vai ter o pedido de cerceamento de defesa. Por quê? Vamos entender. Você fez uma audiência de instrução e a audiência é super, super longa. Ouviu várias partes e várias perguntas que você entendia que era fundamental para o deslinde do processo ou que era fundamental para a tua defesa ou para a tua inicial, enfim. O juiz indeferiu aquela pergunta. E aí você esqueceu qual que era a pergunta. Não tem o que fazer. Precluiu. Então você já está acostumado com o termo precluir, né? Então vamos lá. Quando for assim, o juiz indeferiu sua pergunta e não foi constado imediatamente aquela pergunta, anota no papel. Por isso a importância daquele videozinho que eu coloquei falando sobre a audiência, de você levar papel e caneta para você poder anotar aquela pergunta. E quando o juiz fala assim, quais são as perguntas que eu indeferi? Você pode digitar, aí você tem como digitar essas perguntas. E ao final, lembrando, consta os seus protestos. Na primeira petição que você fizer, e em todas depois que você fizer, você vai ter que mencionar para não precluir o direito quanto àquele ponto. Então você constou os protestos de não ter feito aquelas perguntas, né? De ter sido indeferidas as perguntas. Você alega cerceamento de defesa na próxima petição, que vai ser, por exemplo, razões finais ou réplica. Se não for argumentado em sentença antes do recurso ordinário, você vai fazer isso em embargos de declaração. Então, a audiência trabalhista, ela é cheia de nuances, cheia de situações, peculiaridades que, se você não tiver técnica, você pode comer bola. Então, cuidado. A ata, ela tem que ser sempre lida, relida, verificado todos os pontos para que fique fácil. Uma outra coisa também que acontece muito é a questão de discriminação das verbas. Putz, gente, advogado sofre, né? Então, discriminação das verbas do acordo na trabalhista. Então, por exemplo, fechei um acordo de 10 mil. Referente ao quê, doutora? Discrimina as verbas. E aí o advogado, que verbas? Não sei o quê. Porque se for verbas salariais, vai incidir INSS e imposto de renda. Mas se for verbas indenizatórias, não tem incidência nem de INSS nem de imposto de renda. Dependendo do valor, né? Fundos de garantia também não tem incidência de INSS. Então, se você tem pedido de fundo de garantia, por exemplo, você pode discriminar isso. Se for um pedido de reconhecimento de vínculo, você pode falar que o acordo é sem reconhecimento de vínculo, desde que você explique para o seu cliente, né? O não reconhecimento de vínculo, e aí as verbas são 100% indenizatórias. Quando já tem o vínculo e tudo mais, então você coloca verbas indenizatórias, como hoje, por exemplo, hora extra de intervalo é verba indenizatória. Fundos de garantia, direitos da convenção coletiva, se tiver pedido de dano moral, também dano moral, férias é indenizatória e aviso prévio é indenizatório. Então fica super fácil de discriminar as verbas. Fiquem atentos a isso. Leiam e releiam quantas vezes forem necessárias a ata de audiência. E se você tiver algum problema, anota tudo. Fica muito mais fácil na hora de revisar.